chegou a hora de falar dele. Ryzen 5 4600G. Muita gente, mas muita gente comenta sobre esse Ryzen quando eu posto qualquer vídeo falando dos 5 ou dos 7 de terceira geração. Ah, mano, que não vale a pena investir nesses 5 aí ou nesses 7, sendo que um Ryzen 5600G entrega muito mais que ele. Será mesmo? Será que é só teoria da conspiração? Vamos descobrir isso aqui hoje. Então, vamos lá, dar uma olhada nos testes em jogos e especificações do Ryzen 5 4600G. Muito bem, então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos dar aquela analisada nas especificações, vou dar uma comentada por cima no que ele diz que tem a oferecer e depois a gente vai ver um teste em jogos. Então, caiu de paraquedas, o que você vai fazer? Você vai explodir o seu likezão nesse vídeo para poder ajudar e chegar a mais outras pessoas. E você também vai deixar aquele comentário maroto falando qual é o seu Ryzen. Se você tem esse Ryzen de 0 a 10, qual é a nota que você dá nele? Mano, eu tenho esse Ryzen há tanto tempo e a nota que eu dou aqui é um 3. Duvido, eu desafio. Beleza? Bora lá. Então já estou aqui no Technical City, né? O site que eu faço o teste. Muita gente pergunta qual é o site que eu vejo essas especificações. Eu vou deixar o link desse teste aqui, dessa pesquisa na descrição, onde é só você clicar e você vai vir direto pra cá e você vai ver as mesmas informações que eu aqui, tá? Beleza? Então, vambora. Começando aqui, ó, Ryzen 5 4600G, especificações técnicas e testes. Pra deixar claro, eu vou fazer uma comparação com ele já, então relaxa, assista esse vídeo até o final. Então vamos começar aqui. Primeiro, a gente tem pontuação agregada de desempenho. O que isso aqui quer dizer? Eles pegam todos os processadores, desde o mais fraco até o mais potente, que é esse processador aqui, tá? É outro Ryzen Threadripper Pro, que é o processador mais potente existente atualmente, pelo menos ao que tá nesse teste aqui, beleza? Então, de 0 a 100, a gente vai procurar outros processadores que entreguem essa pontuação. Então, de 0 a 100 para o processador mais potente, o Ryzen acaba entregando 10.52, o que é uma pontuação, mano, muito grande. É praticamente 10% do processamento que o processador mais forte existente tem. E aí vão lançando outros processadores. Claro, ele fica atrás ainda do Ryzen 5 5500, mas já é um processador bem potente, beleza? Então, aqui vocês têm umas outras comparações do que quais são os poderes dele. No caso, ele fica bem longe do i7, de 9 de 14ª geração, KS, desbloqueado por overclock, todas as tecnologias mais existentes possivelmente. E ainda assim, talvez não chega nem nos 50% do que o máximo tem a entregar. É assim mais ou menos que funciona, beleza? Então vamos começar. Ó, aqui a gente tem uma descrição mais ou menos, tá? A AMD iniciou vendas do Ryzen 5 4600G 21 de julho de 2020. Isso é para a área de trabalho de processadores em arquitetura Renoir. Eu não sei ler esse negócio aqui. Principalmente projetado para sistemas de escritório. Tem 6 núcleos e 12 threads. Aqui ele colocou fluxo de dados, mas é threads, tá? E fabricado pela tecnologia de 7 nanômetros, a frequência máxima de 4.200 MHz com multiplicador desbloqueado. E sabe o que isso aqui significa? Que ele é desbloqueado por overclock, então essa frequência máxima dele aqui ainda pode subir, beleza? Ele vem aí do socket AM4, que é o socket lá da AMD para a geração desse Ryzen aqui, TDP de 65 watts, o que, mano, é absurdo pro desempenho que ele entrega, beleza? E chegando a temperatura máxima de 95 graus. Se ele chegar a essa temperatura e ele passar disso, ele vai desligar. Sim, ele vai desligar para poder manter a saúde dele viva ainda, né? E suporta a memória RAM DDR4 até 3.200 MHz. O que é brabo, mano, tu é um guerreiro. Tipo de processador desktop, AMD Ryzen 5, que é a série dele aqui, beleza? O código de arquitetura, que seria a construção da arquitetura dele, é Renoir. Eu acho que é assim que lê, mano. Não é Renoir, não, é Renoir. Isso é alguma coisa francesa, eu acho, eu não sei, tá? Renoir. Lançado ali entre 2020 e 2023. É um processador bem recente. É um processador de 4 anos atrás, de 2020, como a gente já leu aqui em cima na descrição que o site nos deu. E aí a gente parte para aquilo que é mais importante no processador, que eu sempre vou falar, que são os parâmetros quantitativos, que são as especificações do processador, o que de fato você vai olhar quando você quiser comprar um computador, que é comprar um processador no caso, que são os núcleos, as threads, a frequência dele. E aqui a gente tem tudo. Ele é um processador 6/12.
Acabei de ganhar inscrito no canal. Salve Thomas Rafael. Tá ganhando salve no vídeo, mano. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, pode comentar aqui embaixo. Opa, sou eu. Isso aí, cara. Parabéns. Vamos lá. Ele tem 6 núcleos e 12 threads. Os núcleos servem pra fazer as tarefas. E as threads servem pra ajudar nas tarefas. É como uma mão extra que vai estar ali pra poder ajudar os núcleos. Os núcleos fazem o trabalho principal e as threads são os ajudantes. Só que essas threads faz parte do núcleo, que é um núcleo dividido no meio. Aí onde dá essa divisão aí, que é uma tecnologia chamada Hyperthreading, que é pegar um núcleo e dividir no meio. Isso aí vai mais... Quem vai se identificar mais com isso é a galera lá da Intel Core, beleza? Frequência base, mano, a frequência dele já é muito boa, que é 3.7 GHz, chegando a 4.2. Para os jogos, isso aqui faz uma diferença absurda. Para tarefas mais simples, como uma edição de vídeo ou algumas outras coisas, isso aqui faz uma diferença muito grande. Inclusive, é um processador muito bom para você começar a criar conteúdo, porque ele já tem, de fato, uma quantidade de núcleos muito boa, uma quantidade de threads muito boa. Esses núcleos, essas threads dele é equivalente lá aos i5 de décima geração. Por exemplo, tô aqui com o i5 10400F e aqui você vai ver o número de núcleos e threads 6/12, e a frequência dele aqui é até mais potente que o i5 de 10ª geração. Então esse processador, mano, vai dar pra você conseguir fazer já um monte de coisa, porque ele tem uma característica que já a gente vai ver que é muito importante e que dá muito ponto pra esse processador, que também é o seu cache L3. É uma coisa que me chama atenção. Por mais que seja um Ryzen com a capacidade de núcleos e threads muito potente, ele só tem 8 MB de cache L3 no total. Esse cache L3 é uma memória extra que o processador tem. Se você chegar lá, sei lá, pro de 10ª geração, talvez essa memória já até seja maior, porque você vem aqui, ó, cache, você vai ver que é 12 megas já pro Intel de 10ª geração, o i5 de 10ª geração, e aqui sendo 8. Isso não desclassifica o processador, até porque ele tem 7 nanômetros. E esses números significa a tecnologia que foi usada nele. Porque quanto menor esse número, quer dizer que a tecnologia foi mais recente, que a construção dele foi muito mais elaborada, foi muito mais trabalhada para poder entregar esse desempenho aqui que ele promete entregar para vocês. Beleza? O multiplicador aqui significa o overclock que você pode fazer nele. É a frequência que você pode aumentar nele. Porque aqui embaixo vai dizer, multiplicador desbloqueado, só colocou um mais aqui, que é positivo, é sim. Então você pode aumentar a frequência de trabalho dele, sim. A maioria dos AMDs você já pode fazer isso, beleza? Então partindo dessa parte aí, a gente já vai para compatibilidade, que são as placas mães, o socket dele. Ah, eu tenho um Intel de 3ª geração, posso passar para esse Ryzen sem trocar a placa mãe? Não, a plataforma é outra. E o socket de encaixe dele é AM4, que é aí a base da AMD. A AM3 são os mais antigos. A AM4 você pode passar desde o Ryzen, sei lá, 5200 para esse Ryzen aqui, para Ryzen 7, não sei lá o que, mano. Eu espero muito não estar falando informação errada, bro. Então, se eu errar alguma coisa aqui, é só porque eu não tenho muito costume de falar da AMD. Beleza, então não me crucifica, agradeço. Então, a AM4, com a AM4 você pode pagar uma grande variedade de processadores. Ponto. Só isso, beleza? Consumo dele é muito baixo, 65 watts. Isso aqui, mano, ele vai ficar, mano, tranquilo demais, até em tarefas a 100%, porque ele não vai esquentar muito. Agora, vai depender muito do seu sistema de arrefecimento, que é o seu sistema de resfriamento, que é o cooler que você vai usar, se você vai estar usando o water cooler também, que geralmente eu recomendo mais o water cooler, ou um cooler bem potente para esses processadores AMD, beleza? E a gente parte também para as memórias RAM, tipo de memória. Como eu já falei, ele suporta memória RAM DDR4 a 3200 MHz, que já é uma frequência de memória absurda, mano, muito grande. Se eu não estou enganado, essas memórias, o 3200 acho que é o máximo que ela pode ir sem overclock, tá? Se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, que você conhece essa informação, você pode deixar nos comentários. O máximo de capacidade de memória que ele pode suportar, que ele pode fazer leitura, é 128 GB. Isso aqui já é absurdo. Mas para isso você precisa estar com placas mães que tenha também esse suporte. Se eu não me engano, aqui esse suporte você pode, nas placas mães mais básicas que você encontra para esse processador, você pode colocar ali no máximo 64 GB também, beleza? Tendo uma leitura de memória nessa velocidade aqui, ó, 51.196 GB por segundo. É uma grande, mano, capacidade de leitura absurda.
de velocidade de leitura absurda, beleza? E a gente parte para o que eu falei lá no começo, sobre esse processador dar uma grande vantagem, uma coisa que dá muito ponto para esse processador é o gráfico integrado dele, que é o que a gente vai ver o teste. Já, relaxa que a gente vai ver o teste. Esse vídeo eu sei que vai ficar longo, mas a gente vai ver o teste desse processador. E aí ele tem, no caso, suporte a 3.0 de PCI Express, quer dizer que ele pode ler e trabalhar com placas de vídeo que suporte a 3.0. E a maioria das placas mãe dele já tem suporte a 3.0 também. Mas só com gráfico integrado você já consegue fazer muita coisa. E a gente vai ver isso nesse desempenho nos jogos. Aqui embaixo, claro, a gente tem testes em benchmark, que é a pontuação dele. Só que essa pontuação vale mais a pena você olhar quando você está comparando os processadores. Lembra lá no começo que eu falei que eu ia fazer uma comparação? Então, vamos voltar um pouquinho aqui os pontos sobre isso aqui. Essa configuração aqui, essa quantidade de núcleo, essa quantidade de threads, você pode até se tentar comparar com o i7 de 8ª geração. Por quê? O i7 de 8ª geração, ele também é 6/12, mas é um processador mais antigo, de 2007. 2017 no caso. E ele também tem 65 watts de TDP, porém ele vai acabar sendo inferior ao Ryzen 25% por conta da tecnologia que o Ryzen foi construindo. Então você pode olhar aqui, ó, e por exemplo, o i7 de 8ª não tá nem no top 100 de popularidade, não tá nem no top 100 dos processadores mais usados, mais conhecidos entre a galera, por incrível que pareça. Porque a galera, quando sai ali da terceira, quarta geração, sexta geração, já quer partir para AMD. Então é bem provável que o Ryzen, claramente, né, é mais famoso que ele. E tá até numa posição bem melhor. Porque lembrando, esse número aqui, quanto menor, melhor. Agora, o Ryzen, ele não entrega uma pontuação de custo-benefício. De tipo, você tá realmente tendo um bom desempenho pro que você tá pagando. Já o i7, ele entrega 5.38. Isso aqui quer dizer que quando você for pegar esse processador, a variação dele de 0 a 100 vai dar 5.38%. Quer dizer que você tá aproveitando mais de 5% ali do que você tá pagando. Obviamente, tem uma diferença de preço, mano, muito pouca pros dois, beleza? E de novo, é um Intel Core e outro Ryzen AMD, beleza? E aí o i7 sendo lançado em 2017 no preço de $300. A AMD já não colocou esse custo aí de quanto ele foi lançado, beleza? E aí aquilo que eu falei, ambos são 6/6, 6/12. Agora a frequência do i7 acaba passando na frequência turbo, chegando a 4.6, enquanto o Ryzen só vai até 4.2. Só que aí lembra daquele negocinho que eu disse sobre questão de multiplicador, onde o Ryzen aqui, ó, tem o multiplicador de desempenho, que é a possibilidade de você fazer overclock, enquanto o i7 aqui tem no símbolo negativo, o Ryzen tá no símbolo positivo. Então o Ryzen você pode aumentar essa frequência dele, beleza? E claro, de novo, lembra que eu falei sobre a questão de tecnologia? Olha aí, o Ryzen tem um nanômetro de 7, enquanto o i7 de 8ª tem 14 nanômetros. Então a tecnologia que foi usada pro i7 é inferior à que foi usada no Ryzen. Então por isso ele vai dar aquela diferença. Por mais que o i7 tenha 12 megas de cache L3, que já são 4 megas a mais, o que dá uma vantagem muito boa pro i7, por ele não precisar pegar informações com a memória RAM o tempo todo. Então isso acaba facilitando o trabalho dele, o que também pode gerar mais utilização dessa frequência aqui. E lembra que eu falei sobre aquele número que só vale a pena você olhar quando você tá fazendo comparação? Por causa disso aqui, ó, que aqui você vê de fato qual é a diferença entre o uso de um e o uso de outro. Pra você ver que a pontuação do i7 acaba sendo 12.843. Para o Ryzen 4600 é 16.000, o que dá os 25% de diferença. Essa pontuação aqui que dá a diferença do processador. Aí a gente chega em single core, a diferença é quase nada. Por quê? Porque os dois têm 6 núcleos. Em multicore também é quase nada, porque os dois têm 12 threads e os dois têm praticamente a mesma frequência. Por isso que eu tô dizendo que é bom você fazer esse tipo de comparação. Aí agora a gente volta só pro Ryzen e a gente vai ver quais são as placas de vídeo que são mais usadas para ele, né? E até mesmo uma ideia de desempenho, porque, por exemplo, olha aqui a taxa que ele disse que vai dar no The Witcher 3. No GTA V, vamos ver aqui. Olha aí, é absurda. O que dá pra dizer, mano, que ele tá superando, ó, 3 vezes mais rápido do que os 53470, que é o recomendado pro GTA V. E aí a gente desce aqui pras placas de vídeo recomendadas para ele, e a gente vai ver que as placas de vídeo mais recomendadas é a RX 580. Na real, não recomendadas, a que a galera mais usa, tá? RX 580, GTX 1650,
o próprio gráfico integrado da AMD, RTX 3060, RX 6600, que sim é uma boa placa para você colocar com esse processador, GTX 1660 Super, 1050 Ti e RX 550. Isso aqui eu não recomendo. É muito fraca para esse processador. Então ele não vai conseguir trabalhar direito porque a placa de vídeo vai estar limitando. Fora que o gráfico integrado dele já dá praticamente o processamento que a RX 550 tem. A diferença é que a RX 550 é uma placa de vídeo dedicada e o gráfico integrado do processador é o gráfico integrado do processador. É uma parte do processador, então ele tem que usar tudo para poder usar aquilo ali. Já com a placa de vídeo dedicada não, ele deixa mais ou menos aquela parte de lado para deixar a placa de vídeo fazer aquele trabalho, o que dá mais folga pro processador. Mas, né, nós temos aqui essas opções aqui que você pode estar, que a galera pelo menos mais usa, são as placas mais usadas com esse processador, teoricamente as melhores. E agora pra você que assistiu até aqui, mano, tá muito longo esse vídeo, mas vai valer muito a pena. Vamos dar uma olhada no gráfico integrado dele, vamos dar uma olhada no poder dele nos jogos. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora. Tá ligado que eu já estou aqui com esse vídeo aqui, eu vou deixar o link dele na descrição, beleza? Estamos testando aqui o Ryzen 4600 no Vega 7. Muito bem, vamos lá. Inclusive, lembra que eu falei do The Witcher, né? Ele só não mostrou a quantidade de FPS que ia entregar. Mas aqui tá no The Witcher, ele não mostra a configuração gráfica que tá. Mas ó, Full HD nas configurações mais baixas possível e no FSR desligado. Você vê lá que o gráfico integrado tá lá em 100%. E o uso do processador em 18%. Então, o gráfico integrado do processador tá sendo 100%, mano. E ele praticamente tem uma placa de vídeo, mano, muito boa. Tá usando 32 GB de memória RAM. Placa de vídeo com gráfico integrado, que eu quero dizer, tá? Tá usando 32 GB de memória RAM. Beleza. Temperatura tá muito tranquila. Ele já passou pro Red Dead Redemption, mas vamos voltar um pouquinho aqui. E a taxa de FPS aqui que tá entregando uma média de 30 FPS. Rodando 30 FPS em Full HD no baixo. Se ele colocar em HD aqui, ele vai ter uma taxa de FPS talvez um pouquinho maior, acima dos 30. E aqui você pode ver que tá variando bastante. Beleza? E o próximo jogo é o Red Dead Redemption. Sim, rodando Red Dead Redemption só no gráfico integrado do processador Ryzen, mano. A taxa de FPS dele também ficou parecida com a do The Witcher, só que olha o uso de memória RAM, mano. Foi pra 10 GB. O clock do processador tá em 4.5. Aqui provavelmente ele tá com overclock, porque tá com OC aqui. Então o gráfico, ele tá para entregar mais FPS, porque a frequência dele tá bem mais alta. O gráfico integrado também tá sendo usado lá no 100% e é isso, mano. Temperatura 47 graus. Tá numa temperatura muito boa e simplesmente tá num campo aberto The Witcher 3 rodando praticamente no que o i5 3470 e a RX 550 consegue entregar no seu máximo. E ele tá rodando sozinho. Então, o que eu posso dizer? Não é exagero que a galera comenta falando, não pega esse processador, recomendo esse. Mas calma, que são usos diferentes. Agora a gente chega no Assassin's Creed Mirage, né? Que tá entregando aqui na casa dos 20 FPS. Aqui o negócio já pesou. Aqui o negócio já tá diferente. Aqui o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente abaixar a resolução para dar mais uma folga ali pro gráfico integrado e puxar um pouquinho mais do processador. É tanto que o gráfico integrado vai estar sempre em 100%. Mas ele tá justamente no meio da cidade, onde tem um monte de detalhe, tem um monte de NPC, tem um monte de coisa para renderizar. E também tá usando 10 GB de memória RAM, de 32 GB. Cara, puxa bastante. Já a questão de temperatura, 52 graus. Tá frio. Friozaço, mano. Daria nem pra torrar um ovo com isso aí. Já no Valorant, o que a gente pega aqui? A gente tem, ó, Full HD médio pro alto, tá? Entregando numa taxa de 120 FPS. Mano, muito bom. Mas dá pra você jogar, dá pra você brincar, dá pra você se divertir muito só com esse processador. Então, pra primeiro PC, mano, é uma recomendação muito boa. E relaxa que já eu vou mostrar um PC muito bom com ele, tá? Pra gente fazer uma comparaçãozinha interessante também. Eu disse que esse vídeo ia ser bem longo. Coitado do editor. Mas aí, ó, Valorant rodando na média ali de 120 FPS praticamente. O máximo que bateu foi 130. Você pode olhar essas estatísticas aqui, ó. O máximo aqui é 130. O overall, que é a média ali mais ou menos quanto ele fica, 118. E aqui é a FPS variável do momento que ele está, ó. 120, 130, ó, 128,
118, mas mesmo assim tá acima de 100 FPS em um competitivo, mano, já tá muito bom, muito jogável. Ah, mas Valorant é muito leve, então que tá um God of War. Mano, God of War rodando a 30 FPS. FSR no modo qualidade, agora já mudou, lá em cima tem a configuraçãozinha ali, ó. No Full HD no baixo, beleza? Rodando a 30 FPS, praticamente liso. Tá muito fluido. De novo, ele pode abaixar pra HD, mas ele não quer, mano, ele é ousado. O Ryzen tá ousado. O cara que tá fazendo esse teste aqui também tá ousado. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá? Os créditos é dele. Agradeçam a ele por fazer esses testes aí, porque, ó, são vários jogos que você pode simplesmente me estar olhando. Obviamente, eu não vou olhar tudo, senão esse vídeo vai ficar 2 horas. Mas tá aí, God of War numa média de 30 FPS. O overall aqui tá sendo 29, ó. Mano, tá fluido, tá fluido. Tá com a taxa de FPS baixa, mas tá fluido. Que é o quê? Eu não sei o que eu fiz não, mas deu pra você entender. Fluidez, fluidez. Pra gente dar aquela finalizada, ele. Ah, dá pra rodar GTA V? Tá aí, mano, ó. Full HD, no normal pro alto, no médio pro alto. Gráfico integrado lá no 100% de uso. O clock tá cravado nos 4.5, entregando a taxa de FPS na acima de 60. O overall tá sendo 59. Tá entregando 60 FPS em Full HD, no médio pro alto, só com gráfico integrado do processador. Usando 8 GB de memória RAM, 9 GB ali agora. Chegou. O processador tá com a quantidade de uso bem tranquila. Isso se dá a taxa de frequência alta. Isso se dá a quantidade de núcleos, a quantidade de threads, mano, e o gráfico integrado dele, que é equivalente a um RX 550. Esse aqui seria o poder da RX 550. Por isso que eu disse que eu não recomendo botar esse Ryzen com a RX 550, porque o próprio gráfico integrado dele já dá isso. Talvez até ficasse menos com ela. E aí, né, um Forza Horizon. E tem bastante outros jogos aqui, caso você queira olhar. Tá, beleza. Eu vi CS2 aqui, muita gente vai me perguntar, mano. Então, CS2. CS2 aí pra você. Agora, CS2 ele pesa um pouco mais, né? Aí, tanto aqui não chegou nem na casa dos 100 FPS. E tá no Full HD baixo, com FSR desligado. Tá entregando a média ali de 66 FPS. Quase 10 GB de memória RAM. E de novo, clock cravado. Claro, aqui tá em overclock, mano. Mas eu acho que não daria muita diferença mesmo se não tivesse em overclock, tá? E são jogos muito atuais, como vocês podem ver. The Witcher, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, atuais, por assim dizer. E os jogos mais jogados, pelo menos, né? Valorant. Tem aqui PUBG, tem God of War, tem GTA V, Forza Horizon, Dying Light, Counter-Strike, CS2 no caso ali, né? Elden Ring, cara, ele testou no Elden Ring. Bom, se vocês quiserem ver, vão lá conferir o vídeo dele. E aí, pra você que tá na dúvida e não sabe mais ou menos como é que funciona o preço desse Ryzen, que eu comentei lá e não tinha nada, nenhuma informação sobre isso. Então, pesquisei aqui no Mercado Livre, coloquei aqui a Ryzen 5 4600G e o que apareceu foi isso. Só o preço do processador é R$ 819. Só o processador. E aí, claro, você tem a opção de pegar os kits aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, esse kit aqui com 1.400 e esse outro kit aqui com uma 2.250. Só que, mano, eu não sei exatamente como fazer, ainda vai estar faltando fonte de alimentação, vai ficar muito caro. Uma opção que você pode ter, simplesmente, é esse kit. É um kit que eu recomendo bastante nas lives, tá? Porque já é um kit que vai vir aqui com 16 GB de memória RAM, que já é muito suficiente para você jogar a maioria dos jogos, beleza? Um SSD 240, o que já vai vir com o sistema operacional instalado, é só você conseguir mais uma outra capacidade de sistema e instalar os seus jogos. Tranquilo. E o próprio Ryzen 5 4600G, que já vai vir um kit praticamente montado. É só você ligar no monitor e jogar. Ter o mouse e jogar. Aí eu recomendo você dar uma conferida naquele vídeo lá dos acessórios da Shopee, que lá eu recomendei fone, recomendei mouse, recomendei teclado. E aí você simplesmente pode pegar e montar o seu kit com esse processador, pegando isso aqui. Eu vou deixar o link desse PC aqui na descrição. Se caso você for comprar, pega pelo meu link pra você poder dar uma ajuda pro canal. Beleza? Você já vai comprar mesmo, mano. O que custa? Você clicar no link e comprar pelo link. Beleza? Então tá aí. E agora você vai fazer o que? Você pode deixar nos comentários. Agradeço demais por você ter assistido até aqui. Comenta aqui embaixo, hashtag AMD, pra mim saber que você assistiu até o final. E pode deixar nos comentários qual é a sua opinião sobre esse processador. Pra quem me pediu muito, tá aí, mano. Sirva-se. Beleza? Não esquece de virar membro do canal. E se você quiser aprender a fazer montagem, limpeza de setup, aprender sobre compatibilidade, tem um link aqui na descrição onde você pode dar dando uma conferida nessas aulas aí. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima e
Fui!